Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Adcast. Eu sou o Pedro Lipkin e hoje vamos tratar de um assunto muito importante para o mercado brasileiro. Conta um pouco mais pra gente, Cami. Fala, Pedro. Vem coisa boa pela frente. Estamos muito animados na produção da nossa terceira temporada. O assunto hoje é realmente muito interessante. Afinal, o uso de cartões para efetuar pagamentos é algo muito comum na vida dos brasileiros. E Pedro, para deixar nossos ouvintes na mesma página antes de recebermos os nossos convidados, conta pra gente o que é a ABECS. Bom, a ABECS é a sigla para a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Ela atua como uma autorreguladora do mercado, pois estão associados praticamente todos os representantes, os elos da cadeia. Emissores, bandeiras, fabricantes, maquininhas, credenciadores. Então, para falar desse assunto com muita propriedade, vamos receber dois nomes de peso. Está conosco Pedro Coutinho, diretor-presidente da ABECS e atualmente CEO da GetNet. Com mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro, já foi vice-presidente executivo do Santander, onde respondia pelas áreas de negócios, rede comercial, governos e instituições. Também atuou como vice-presidente executivo de desenvolvimento de novos negócios do banco, responsável pela aquisição da GetNet. E para dar ainda mais peso a este bate-papo, está conosco José Mário Ribeiro, CEO da ADIC e nosso líder. Sejam bem-vindos, Pedro e José Mário. Obrigado, José Mário. Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. É uma honra estar aqui representando a ABECS. Nós sim, que nos sentimos honrados aqui com a presença do Pedro Coutinho, enriquecendo e enaltecendo o nosso Adicast. Maravilha, gente. E Pedro, para a gente começar a falar um pouquinho de ABECS, se você puder dar um panorama do que é a ABECS, sua atuação e, considerando que você já está no seu segundo mandato, quais foram os grandes desafios e avanços na indústria de pagamentos? Bem, a ABECS é uma associação que representa todos os meios de pagamentos digitais do Brasil. Hoje, representa 95% da indústria de meios de pagamento do Brasil. A ABECS cresce ao longo dos últimos 10 anos 2 dígitos. O ano passado nós crescemos 33%, atingindo a marca histórica de 2,6 trilhões de reais. Isso representa mais de 30% do PIB do Brasil. Então é uma indústria que tem uma participação muito importante na economia brasileira. A projeção para esse ano é a ABECS ultrapassar os 3 trilhões de reais, crescendo mais uma vez em 2 dígitos. Vamos crescer entre 19% e 21%, que é o crescimento da indústria. E é uma indústria onde a gente tem uma visão tanto no mundo físico quanto no mundo digital, né? Essa é uma evolução do mundo físico e digital. Hoje a gente não fala mais só do físico ou digital, é o físico e o digital. Vocês são uma empresa aqui do mundo digital e também do mundo físico, claramente. E a ABECS, ela também tem entre os seus associados não só os emissores, bandeiras, os adquirentes, mas também tem os fabricantes de devices, os fabricantes de equipamentos, ou seja, toda a indústria como parte da nossa associação. Agora, José Mário, pensando em todo esse crescimento, né, que a ABECS já desenhou, quais são os determinantes que, como empresário, como credenciadora, você vê para esse crescimento? Eu acho que o tema principal é o tema da tecnologia, né? Então você tem um crescimento do próprio segmento, do próprio mercado, como o Pedro colocou, e dentro dele são os desafios tecnológicos. Alguns impulsionados pelo regulador, Banco Central, exemplo de PIX, registradoras, Open Banking, Open Finance, né? Como também os mandates de bandeiras, que nos colocam diversos desafios no tocante à segurança, fraude, coisas do tipo. E também o arranjo todo de pagamento, os próprios devices, né? Os equipamentos que estão na ponta, que são as maquininhas de cartões. Então hoje você tem celular fazendo papel de maquininha e tudo mais. Então o grande desafio para nós como adquirentes é manter o parque tecnológico extremamente atualizado. Não é nem atualizado, né? É na frente do que vai acontecer. Esse é o grande desafio, requer investimentos importantes, investimentos em tecnologias corretas, não há muito tempo para se errar, voltar atrás,
Então esse tema é o principal hoje guia que nós temos dentro da empresa. O desafio tecnológico, coloco ele em primeiro e segundo lugar como um dos principais desafios do nosso setor. Deixa eu dar um gancho aqui, ainda falando um pouco de Abex, que explora um pouco o que o Zé Mário está falando. A Abex ela tem um papel importantíssimo dentro desse contexto, desse ecossistema de pagamentos. Por exemplo, o Zé Mário falou do regulatório. Qual é o nosso papel na Abex? É ajudar o regulador ou ajudar as bandeiras, quando fala de mandate ou quando a gente fala de regulador, a implementar aqueles projetos que a gente entende como indústria que são importantes para a sociedade, são importantes para os estabelecimentos, importantes para os clientes, seja emissores, os clientes dos emissores ou dos adquirentes, ou seja, os clientes da nossa indústria. Segundo papel importante é a digitalização. Você comentou, eu logo que eu assumi a Abex, a gente levou ao Banco Central um planejamento estratégico. Dentre os nossos objetivos da Abex, tinha um que é atingir 60% dos gastos das famílias através dos meios de pagamento digitais. O ano passado nós encerramos o ano com 54% e nós devemos, e a meta era para 2022. A gente vai atingir essa meta esse ano com mais de 60% de gastos das famílias. Para vocês terem uma ideia, esse 60% se compara ao percentual que existe hoje em UK, o percentual que existe nos Estados Unidos. Quando nós olhamos Coreia do Sul, ou Suécia e outros países europeus, esses estão com 80% dos gastos das famílias. Você tem países como Suécia, por exemplo, que o dinheiro não circula mais no dia a dia das famílias. Aqui no Brasil, evidentemente, tem uma participação importante de dinheiro na economia. O PIX é verdade que está tirando parte desse recurso, mas esse é um objetivo nosso. Outro papel também importantíssimo dentro desse contexto é a educação financeira. A Abex vem fazendo um trabalho, desde o meu ponto de vista, muito importante. A gente tem um trabalho lá de educação financeira com o professor Pascoal, que já tem mais de 200 milhões de views, e a gente sempre atualiza essa aula para ajudar as pessoas na educação financeira. Se a gente olha os volumes de uso do cartão rotativo, por exemplo, ele vem caindo. A inadimplência sob controle. A gente fez o lançamento, fez a apresentação dos resultados há 2 semanas atrás, e a inadimplência no cartão rotativo sob controle. Fruto também do trabalho que a indústria está fazendo, que os bancos estão fazendo, etc. Isso é papel nosso também de educação financeira. Um outro papel importante também é o interface com órgãos, além dos reguladores, órgãos governamentais, seja o legislativo, o executivo, onde a gente tem o judiciário. Nós estamos presentes através da Abex, ajudando na elaboração das leis, debatendo com o Congresso, debatendo com outras áreas do legislativo, ou judiciário, ou executivo, no sentido de encontrar o melhor caminho para a nossa indústria. E, por último, um ponto importantíssimo dentro dessa indústria também, dentro da Abex, é a segurança. Quando nós olhamos para a nossa indústria de pagamentos, é uma indústria segura. Se compararmos com os Estados Unidos, há 5 anos atrás, os Estados Unidos não tinham os cartões ainda todos digitalizados. Nós estamos aqui com o uso de chip, né? Nos Estados Unidos era o uso da tarja magnética. O nosso uso de chip aqui já vem há mais de uma década. E eu diria hoje que os cartões de crédito, poderia afirmar que 99,9% hoje são cartões chipados, que isso evidentemente gera uma segurança para toda a indústria. É interessante porque, pegando esse último ponto, né, da segurança, avançamos muito justamente porque somos um dos maiores ofensores, né, na questão de segurança e fraude em transações financeiras. Então a gente conseguiu evoluir, né, a indústria conseguiu responder muito bem à ameaça. Queria pegar 2 pontos, Pedro, e aí eu acho que é interessante ter a posição do Zé, que uma é a questão da digitalização, então a concorrência de meios, né, de instrumentos de pagamento e instrumentos financeiros. Como é que você está vendo? A gente sempre comenta do Pix como um potencial ofensor, né, ao cartão de débito ou não, mas como é que vocês veem a questão da sobrevivência dos diferentes meios e também
da questão da concorrência interna mesmo. Você comentou de outros mercados, né? E tem uma questão de outros mercados não estão tão desenvolvidos. Existem oportunidades, né? O que a gente consegue levar, né? Exportar de conhecimento para esses mercados? Bom, falando do Pix, a verdade é, eu acredito muito, aí é uma opinião pessoal, não é uma opinião específica da Abecs, a gente está no mundo do conforme eu comentei, nós estamos no mundo da multicanalidade e nós estamos no mundo da digitalização. Então, quando a gente olha para o mercado, uma indústria que cresceu 33% o ano passado, enquanto o PIB deve crescer por volta de 4,6%, esse ano o PIB deve ficar próximo de 0 ou 1% e a indústria vai crescer próxima de 20%, claramente alguma coisa está acontecendo aqui e, evidentemente, é a digitalização, né? A bancarização, a digitalização das famílias, das empresas, etc. Só para o Zé comentou das maquininhas, dos devices, nós temos hoje mais de 12 milhões de devices no Brasil, de norte a sul. Esse foi um debate que eu tive pessoalmente no Banco Central, quando estava iniciando lá os debates do Pix, e a gente comentou, a Abecs se posicionou dizendo o seguinte, nós temos mais de 10 milhões de maquininhas em todo o Brasil, e essas maquininhas podem fazer um papel importantíssimo no uso do Pix. Num primeiro momento tinha uma certa restrição, se sim ou se não, e claramente isso ficou evidente que a indústria de pagamentos ajudou em muito essa pulverização, essa massificação do uso do Pix. O Pix vai impactar o débito? A resposta, na minha opinião, é sim. Quanto? Quanto vai depender muito de cada consumidor. Tem consumidor que tem o débito dentro do seu celular, para ele é mais fácil ele encostar o débito numa maquininha e pagar. Muitas das vezes eu uso o meu cartão no bolso, eu faço o NFC, uso o cartão, encosto na máquina e pago. É melhor do que eu abrir um app, criar um QR Code, etc. Se você olha para outros países, por exemplo, então vamos para a Espanha. Lá você tem o Tap on Phone, né, que é você encostar o cartão na máquina e tá paga a conta. E isso lá é muito mais usado que qualquer outro pagamento instantâneo. A mesma coisa acontece em outros países europeus. Então, na minha visão, a indústria cresce muito, terá espaço para o Pix, terá espaço para o débito e terá espaço para o cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito representa 60% de toda a transacionalidade que existe no país. Esse 60%, 60%, 50% e poucos por cento é o parcelado sem juros, que é uma modalidade que o brasileiro adora. Já imaginamos aqui acabar com o parcelado sem juros e voltar ao cheque pré-datado? Ninguém imagina um negócio desse, né? Então, nós temos aqui uma modalidade que é o parcelado sem juros, que é uma moeda que o brasileiro adora, uma forma de pagamento que o brasileiro adora. Eu acho que a palavra mágica que o Pedro usou aí é, entre os meios de pagamento, a letra E, né? Porque, normalmente, quando se fala de tecnologia, aparecem as manchetes catastrofistas, né? Dizendo, vai acabar com aquilo lá. Agora o celular vai acabar com o POS. Agora o Pix acaba com o cartão, né? Quando, na verdade, o Brasil, até pela sua dimensão, pelos seus usos e costumes, tudo isso vai conviver paulatinamente, vão se substituindo. Vamos pegar o exemplo do próprio cheque, né? O cheque no ano 2000, 2001 foi o auge dele e se processava por mês no Brasil 160 milhões de cheques, né? No auge dele. E o cheque acabou praticamente. Não, Zé, sabe quantos são processados hoje? Então, isso que eu queria dizer, entre 20 e 30 milhões. Então, o cheque que já teve 160 milhões processados, e hoje que você fala, não escuto mais falar dele, ainda tem 20, 30 milhões, que é uma montanha de transações em cheque. É óbvio que mudou o perfil. O cheque antigamente era um ticket médio de R$150, hoje é quase 3 mil, quer dizer, ele mudou o perfil. O cartão ocupou o lugar do cheque, o cartão de débito, que é um ticket menor que R$100, o cartão de crédito pouco a mais de 100, parcelado em 300, 400. Então, vai mudando o perfil. E ainda os pagamentos em dinheiro no Brasil, uma representatividade imensa, chega de 30% dos pagamentos são feitos em dinheiro cash. Então, as projeções nossas, aí todo mundo tem as suas projeções mais particulares, né? É que o Pix, ele rouba share do dinheiro, né? Ele foi feito para isso, inclusive, rouba um pouco de share do cartão de débito,
Mas o cartão de crédito, pelas suas características, eu acho que ainda tende a crescer por um bom tempo. Ele deve crescer justamente, como o Pedro falou, as características do parcelado, né? Ele já foi incorporado na rotina. Nós fazemos, obviamente, vários exercícios aqui do uso do Pix e tal. Quer dizer, o Pix ainda é uma coisa ruim de se usar, né? O controle sobre o Pix, quer dizer, que o cartão já te oferece, você faz as suas compras todas e se preocupa um dia do mês para pagar. Você imagina o Pix pré-datado, você tendo que controlar todo dia a tua conta para ver se vai cair o débito e tal. Então, tem uma série de funcionalidades, além da que o Pedro citou, ali na frente do caixa, você sacar um app, né, para abrir o app, gerar um QR Code, coisas do tipo. Então, essa questão dos meios de pagamento, eles vão conviver muito tempo entre si, além de todo o parque instalado, de quase 12 milhões de POS e tal. São funcionalidades importantes, muitas vezes no frente de caixa. E temas como a omnicanalidade, quer dizer, você está tudo integrado, tanto comprar no e-commerce quanto comprar de forma presencial, isso tudo integrado de alguma forma os meios de pagamento, é o que a indústria tem trabalhado, né, no omnichannel, na multicanalidade desses meios de pagamento, e a convivência entre eles, acho que nós vamos ver por muito tempo. Então, o tema não é um ou outro, é um e outro. Né? Perfeito. E Pedro e Zé, né, voltando aqui para o tema de referências internacionais. O Pedro comentou, né, alguns países, Suécia, falou da Espanha, que tem o Tap on Phone, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ainda têm, assim como porque ele é grande, ele tem várias assimetrias ainda. Quais são as grandes referências, né, onde vocês veem que trazem referências para a gente de avanços? Quais são os lugares e quais são esses avanços? E onde é possível ver que existe oportunidade de exportar a nossa expertise, né, de pagamentos? Para quais países, ou não necessariamente países, mas outros nichos, inclusive? Aí estou deixando aberta a pergunta. Acho que assim, eu, como responsável por uma empresa, uma das coisas que a gente precisa ter muito claro é ter uma lista de prioridades. E saber, às vezes é melhor a gente saber o que não fazer do que o que fazer. E eu me lembro quando eu cheguei na GetNet, a gente tinha lá 400 projetos. Eu falei, quem tem 400 projetos não tem nenhum. E um dos trabalhos que a gente fez foi priorizar, e até hoje eu estou priorizando. Mas eu percebi ao longo da minha carreira que se você tem menos coisas para fazer, você faz melhor. Então, por que eu estou afirmando isso? Quando você olha para o Brasil tem mais de 1.000 fintechs. Você olha para os Estados Unidos, é uma infinidade de fintechs. Claramente, os Estados Unidos, em função do investimento em educação, as escolas de renome que existem nos Estados Unidos, claramente você tem lá uma criação, uma criatividade que é reconhecida globalmente. Aí você vai para a China nos últimos anos, eu tive a oportunidade de ficar 20 dias entendendo o tema de meio de pagamento na China. Você olha, quando você pensa no QR Code, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, de cada 10, possivelmente 7 pessoas, 8 vão te dizer que o QR Code foi inventado lá na China. E não foi no Japão, na década de 40, por aí. Não sei bem aqui qual a década, mas eu sei que já tem mais de 50 anos inventado no Japão. Ou seja, os chineses pegaram um QR Code e transformaram num meio de pagamento, numa forma espetacular e super simples que nós adotamos aqui, por exemplo, no caso do Pix. Então, ou seja, você tem criatividade, você tem inovação no mundo inteiro. O desafio que eu vejo das indústrias, o desafio do mercado, é você adotar aquelas que têm um maior potencial e que tenha resultado. E o resultado pode ser financeiro, pode ser de qualidade, pode ser de uma experiência para o consumidor ou uma redução de gasto, eu não sei. Aqui cada empresa tem as suas prioridades. Então essa capacidade que eu te comentei aqui, que a Abex definiu as 5 prioridades nossas. Por quê? Porque senão chegava todo mundo lá todo dia e tinha uma coisa nova para fazer. E a gente definiu aquelas 5 e são as 5 que nós estamos aí
implementando e cuidando para que a gente tenha resultado nesse sentido. A mesma coisa, eu particularmente pratico isso dentro da GetNet. E eu poderia dizer para você que no Brasil hoje você tem uma infinidade. O Zé deve receber aí dezenas de e-mails por semana, não vou falar por dia, por semana, de empresas querendo vender inovação, querendo vender serviços novos. Se ele for atender cada uma dessas dezenas de e-mails aí, olha o tempo na semana. Eu poderia tirar um dia dos 5 dias da semana, de segunda a sexta, um dia para atender. E imagina se você está movimentando a companhia com isso. Então, na minha visão, é prioridade, prioridade, prioridade. E depois tem a disciplina da execução, né? Que aí é parte fundamental da estratégia. Essa questão tecnológica, ela é commodity, ela está disponível no mundo todo para todos, com algumas limitações e tal. Eu acho que o tema principal, se funciona num país ou no outro, tem a ver com a questão da cultura. Então, por exemplo, se diz lá a China, tudo, né, foi direto para o QR Code e tal, porque ela não passou pelo cartão, né? Ela pulou essa etapa. Então, quando você tem algum lugar com algumas culturas enraizadas, o nível de penetração de uma nova tecnologia é menor, por isso essas variações de país para país. O Brasil, pela sua dimensão, pelos seus usos e costumes diferentes, ele passa por todos esses experimentos, né? E nós temos aqui as famosas jabuticabas, né, que você não tem no mundo em meio de pagamento, né? Você tem aí os parcelados em cartão, coisas do tipo, que você não vê em outros lugares, né? Por outro lado, também nós temos uma criatividade imensa para o tema de fraude. Então, e cada vez mais, né, vão acontecendo coisas, toda vez que você coloca mais participantes dentro do arranjo de pagamentos. Por exemplo, dentro do arranjo surgiu, não tão recentemente, a figura do subadquirente. Então, é mais um participante. Vamos pensar que é sempre mais uma porta de fraude, tá certo? Novas tecnologias, sempre digo, fraude nova. Novos meios de pagamento, fraude nova, para a gente começar a trabalhar. Então, esses são os desafios que nós temos vivido, e acho que já temos muita coisa para nos ocupar com ele. E o Brasil ainda tem muito a ser explorado. Então, sinceramente, quando se diz vamos exportar tecnologia daqui para outro lugar, tal, não é algo que particularmente me encanta. Eu acho que nós temos tanta coisa para fazer no Brasil que, a não ser, obviamente, empresas globalizadas, tal, que não é o caso da ADIC. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer aqui e dentro do tema que o Pedro colocou de prioridade. Então, a nossa prioridade é o Brasil e é aqui que nós vamos fazer o negócio crescer. Perfeito. Agora, Pedro, você comentou sobre a segurança, né, que é um dos pontos da prioridade de vocês também. A gente vê que o avanço tecnológico acaba que gera muito mais demanda pela segurança. Hoje a gente tem a LGPD, né, que é um tema que está sendo falado cada vez mais, chega a ser recente, né, desde sua implantação, e a gente teve aí vazamentos e mais vazamentos. Acho que 2021 foi o ano que a gente mais teve volume de vazamento de informações e já tivemos alguns grandes este ano. Como tudo isso afeta a indústria de cartões e quais são as ações que a gente tem que fazer, né, que a indústria está fazendo para mitigar os riscos? Acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi muito bem escrita e colocada no momento certo. Não vou nem afirmar aqui que poderia ser antes ou depois. Para mim, vamos considerar que está no time correto. O grande desafio aqui é fazer com que todas as empresas cumpram o que está escrito na lei. Eu acho que esse é o desafio, né? Mas como toda iniciativa demora um pouco para ser implementada, para criar cultura, eu acredito que a gente ainda vai ter um tempo ainda razoável para que essa lei seja cumprida na sua totalidade. Acho que tem todo o tema de fiscalização, todo o tema de monitoramento, etc. Agora, qualquer empresa, ou melhor, todas as empresas deveriam estar preocupadas não só com os dados, né? Você receber aqui dentro da sua empresa uma informação que não é sua, ou você deixar que saia uma informação que também não é sua, é uma informação de um cliente, também isso é uma preocupação que toda empresa precisa e deve ter. Sobre o tema dos vazamentos, na minha opinião, eu até tinha na sexta-feira o presidente do Banco Central comentou isso, eu não vi a entrevista, não quero aqui ter uma interpretação diferente, mas o que eu li no jornal é que
outros vazamentos podem ocorrer. E evidentemente, ele está correto nisso, porque o nível de maturidade da lei, o nível de maturidade das empresas no tema segurança não está ainda maduro, não está no seu maior nível ainda, né? Se a gente olha, por exemplo, hackers atuando dentro de empresas, a gente viu aí nos últimos dias empresas que pararam, estão mais de 2 dias sem movimentar, sem abrir o seu site, porque teve uma invasão. E aí tem que recuperar, tem que dar a manutenção correta, tem que colocar as camadas de proteção para poder ter uma segurança do ponto de vista de não ter ali um invasor no seu banco de dados. Agora, essa talvez seja uma das grandes preocupações, né? Eu tenho um amigo que uma vez, ele conversando com ele afirmava o seguinte, falou, conversando com uma alta autoridade americana, os americanos estavam preocupados mais com as guerras, né, de armas, né? A grande preocupação é a guerra cibernética, que eu acho que esse é a grande preocupação do mundo, num mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o tema de vazamento de dados. Os dados sempre vazaram. O que temos é uma falsa sensação de que o ano passado, esse ano está vazando mais, porque temos uma lei agora, virou crime, tá certo? Tem um monitoramento, porque a vida inteira vazou dados, você escuta isso, e nós já no passado, dentro do Grupo Check, militamos nesse segmento, a vida inteira a gente escuta isso, né? A questão é que não tinha um efeito maior. Vazou o dado de uma empresa lá, o cadastro da empresa ficava por isso mesmo. Agora tem uma lei da matéria, da reportagem, da multas, da fiscalização, né? Então acho que o tema está aflorado, vamos dizer, no dia a dia do nosso noticiário. E a preocupação com os temas de segurança em função da lei, que são muito bem-vindos, né? Mas a vida inteira, quantos funcionários já saíram de dentro da empresa com um CDzinho embaixo do braço, com um pendrive embaixo do braço, levando o cadastro todo de uma empresa, né? Já ouvimos histórias dessas. Né? Isso hoje melhorou, né, Zé? Hoje em dia isso não existe, não deveria existir mais, né? Hoje as próprias empresas, né? Você tem dificuldade em plugar um pendrive em qualquer dispositivo. No meu computador pessoal, por exemplo, eu não quero, não tem. Não consegue, né? Mas no passado recente você tinha isso direto. Você saiu de lá com o cadastro da empresa toda, né, de funcionários, enfim. Hoje isso, obviamente, com a legislação, isso foi amadurecendo, as empresas começaram a se preocupar, proteger seus dados, a proteger os dados dos seus clientes e começaram a entender que isso também é um diferencial competitivo, né? É um diferencial competitivo, é um ativo importante da empresa, o cadastro dos seus clientes, né? O relacionamento com seus clientes é um dos principais ativos de qualquer empresa hoje. Então, de novo, né? Como eu coloquei no começo, a questão tecnológica tem imperado nesse nosso mercado, seja para o lado que for, nós estamos sempre tendo que investir bastante na questão tecnológica, não só para acompanhar os avanços do segmento, mas como também nos temas de proteção, de fraude, de risco e tudo mais. Pedro, Zé, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer tê-los aqui no nosso podcast. E espero que a gente possa ter mais um papo mais para frente para ver as novidades e o que a gente conseguiu evoluir no mercado. Obrigadíssimo. Sem dúvida, eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu acho que temos outros temas aí para voltar, né? Nós temos aí os temas aí do 5G, né? O que vai acontecer. Nós temos aí os novos temas da realidade virtual, né? Para acontecer, metaverso, e como é que a gente vai se comportar nisso tudo, como é que nós vamos colocar os nossos meios de pagamento, né, face a 5G, metaverso e diversas outras tecnologias que estão surgindo por aí, mas que pode ser tema de uma novo bate-papo nosso. Sem dúvida. Bom, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, Zé. Tenho certeza que contribui muito aí para... Falamos agora há pouco aqui sobre educação, contribui muito para a educação tanto dos profissionais da indústria, mas também da sociedade como um todo. Obrigado. Muito obrigada. Tem sugestões de pauta ou comentários sobre o podcast?
mande uma mensagem através de nossa página no LinkedIn ou Instagram. Até o próximo Adcast.